Agora sim, com uma imagem bem melhor, né? Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quinta-feira, dia 4 de março. E aqui você vai ficar por dentro das principais informações que estão acontecendo aqui em Erechim e também aqui na região. Para me fazer companhia e comentar essas notícias que estão acontecendo, eu tenho aqui do meu lado a minha colega Daniele Marek. Um bom dia para você, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo aqui pela manhã, 8h39 da manhã. A gente inicia agora o Café Bom Dia, trazendo as primeiras informações para essa quinta-feira. A gente já traz um destaque na capa do jornal de hoje, que ele traz a seguinte manchete: à beira do colapso. Erechim e região vivem o pior momento da pandemia, com 113% de ocupação e 100% dos leitos clínicos. Nos últimos 5 dias foram 22 óbitos na R16, que atinge a marca de 191 óbitos, então, na nossa região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, Thay. Olha só, e agora a gente fala sobre vacinação, porque um novo lote mil e também 135 mil vacinas da Oxford AstraZeneca. A informação Para vocês também, que se puderem se cuidar, vamos se cuidar um pouquinho mais, né? Então, a gente deixa esse recado e espera também que as coisas comecem a caminhar para um lugar que seja melhor, né? Para que daqui a uns tempos a gente possa chegar e não ter mais essa transmissão tão rápida que está acontecendo do coronavírus, né? Exatamente, Dani. E agora a gente fala também sobre o que está acontecendo, né? Muitas reuniões estão sendo feitas nesta semana para verificar assim, mais ações para que essa vacina chegue logo, para que seja administrado da melhor forma isso. Eu tenho uma informação aqui da Prefeitura que o título diz o seguinte: a direção da MAU se reúne com o representante do Ministério Público. A direção da MAU se reuniu em videoconferência nesta terça-feira 3
com a promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, a Karina Albuquerque de Nicol, para discutir ações buscando alinhar as estratégias no enfrentamento ao coronavírus, considerando as diretrizes do decreto estadual que colocou todo o Rio Grande do Sul em bandeira preta. Na ocasião, o presidente da AMAL, o prefeito Polis, aqui de Erechim, apresentou as medidas tomadas pela entidade visando a ampliação de leitos clínicos e também de UTI, de campanhas de conscientização quanto à importância da manutenção do uso da máscara, lavar bem as mãos, o uso de álcool gel e também a manutenção do distanciamento social. A promotora, a Karina, salientou que tem acompanhado a postura da AMAL e das prefeituras da região diante do quadro crítico e se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso. Até estava olhando, Dani, hoje no Jornal Bom Dia, a gente tem a informação da chegada, né, que pode vir mais leitos aqui para Erechim. E tem hoje na edição do nosso jornal de hoje que pode vir mais leitos e também mais recursos nessa área da saúde, né? Insumos, digamos assim, para conseguir né, amenizar essa situação. Até inclusive, depois a gente vai falar um pouco dessa situação, né? Então a gente acompanha assim que coisas estão sendo feitas, né? A gente às vezes acaba reclamando bastante assim, mas tem ações que estão sendo feitas. A gente espera que essas coisas realmente aconteçam, né, Dani e Leandro? Exatamente. Vamos dar, então, um bom dia aqui para o Leandro, que acabou de chegar. Bom dia, Leandro. Bom dia, você que está acompanhando o Café Bom Dia nessa manhã. São 8h45 da manhã, temperatura chuvosa aqui em Erechim, né? Previsão aí de chuva ao longo do dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais para você, mas já a gente volta. Eu falo mais notícia, agora a Dani vai falar. A gente traz também informações ainda voltando à questão da saúde, que foi divulgado ontem um boletim durante a tarde em relação à dengue, né? Aqui em Erechim, no caso, é a região com mais casos de dengue confirmado no estado do Rio Grande do Sul. Até ontem a gente estava com 173 casos de dengue confirmados aqui na cidade, enquanto outros municípios eles estão acumulando um caso, por exemplo, Palmeira das Missões, Porto Alegre, Ijuí, que tem 3 casos, e Santo Ângelo, que tem 1 caso. Então a dengue aqui em Erechim também é um outro assunto que a gente tem que se preocupar em relação a isso, né? Como sempre a gente vem alertando em relação aos lugares em que tem muita concentração de água, recipientes, plantas, para a gente também frear isso, né? Frear a dengue, porque também é um outro dado que a gente está trazendo, né? Uma outra preocupação em relação à saúde, que é também a dengue aqui em Erechim, né, Leandro? É verdade. Olha, são 8h46, a dengue é um assunto sério, principalmente nesses tempos aí de chuva e calor, né? Agora, proliferação da doença. E também porque com a pandemia de Covid-19, o nosso atendimento de saúde acaba sendo prejudicado, né? Então, a gente precisa, aí, se caso precisasse de um atendimento médico de maior estabilidade, né, maior necessidade, né, não teria esse atendimento, né, porque todo o serviço de saúde está sendo encaminhado aí sempre para parte do Covid. Então é importante que a prevenção nesse momento siga acontecendo, porque outras doenças como a dengue são muito graves, a dengue pode levar à morte, né? E a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil aí de saúde. 8h47, tá aí. Isso aí, gente. Vamos falar da nossa capa agora. Leandro, não sei se tu consegue pôr a nossa capa aí vamos botar aí pro o pessoal acompanhar junto com a gente as manchetes, porque tem todos os dias, claro, né? Mas tem manchetes bem importantes aqui para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E aí a gente consegue olhar junto aqui, acompanhar os principais destaques, né, desta quinta-feira, dia 4. Vamos lá, pode ir falando. Posso Enquanto falar isso, já vou fazendo aqui. Então, vamos falando. Então, nós temos aqui a nossa capa edição desta quinta-feira. A manchete principal é à beira do colapso, né? Então, Erechim e região vivem o pior momento da pandemia, com 113% de ocupação das UTIs e 100% dos leitos clínicos nos últimos 5 dias. Foram 22 óbitos na R16, que atinge a marca de 191. Destaque da página 3. E também aquilo que eu comentava antes a respeito do Santa, né? O Santa terá mais de 80 leitos clínicos e 24 vagas na UTI Covid. A medida do hospital público será destinado aos pacientes que contraírem a doença e as salas do bloco cirúrgico ficarão como reserva caso isso seja necessário. Temos também outros destaques ali, né? Tratamento, o destaque ali embaixo da capa, diz o seguinte:
não podemos deixar que o medo interfira nas decisões clínicas. A secretária de Saúde de Erechim, a Ecla Sampalhan, que já teve Covid, ela solicita que os infectados pelo vírus confiem nos profissionais da saúde e também respeitem a quarentena de 14 dias. A gente sabe que é um momento assim bem desafiador para todos e eu acho até uma fala dela bem interessante, né, Leandro e Dani? Não podemos deixar que o medo interfira nas decisões clínicas, porque muita gente, claro, e é impossível não ter medo, mas o medo também acaba agravando essa doença, né? O que vocês acham, Leandro e Dani? É verdade. E ficar bem atento, isso o medo contribui nesse momento aí, né? Exatamente, né? E falando também agora em relação à questão do Covid, né? Lote com 8 mil litros de insumo da vacina Coronavac chega a São Paulo hoje. Hoje, dia 4. A carga que foi importada da China desembarcará no aeroporto Guarulhos nessa quinta-feira. O Butantan estima que conseguirá produzir 14 milhões de doses a partir da matéria-prima em 20 dias. Então, a gente tem uma notícia também que traz um pouco de alívio, né, Leandro, tá, em relação a isso, que embora exista toda uma burocracia em relação aos estados e também a questão do nosso próprio governo federal, ainda assim a gente está conseguindo em passos lentos, que a gente já devia estar bem adiantado em relação a isso, mas ainda assim, em passos lentos, estamos conseguindo fazer com que a vacinação ela continue aqui no Brasil, né? Outros países, como os Estados Unidos, eles já estão fazendo a vacinação de adolescentes, né? Na faixa ali dos 18 a também aos 25 anos, que são a faixa adolescente, né? A fase adulta iniciando, e nós aqui no Brasil a gente nem terminou de vacinar ainda os nossos idosos. Então a gente vê o quão atrasada a gente está em relação a isso, né? Mas acreditamos então que nos próximos dias, né? Nas próximas semanas ali, nos próximos meses, a gente consiga dar um impulso em relação à vacinação, né? Até chegar para a gente também, que, querendo ou não, a nossa faixa etária aqui, que é dos 20 aos 26, também está esperando ansioso por isso, né, gente? Exatamente, Dani. E olha só, e falando, enquanto a vacina chega a passos lentos, a gente ainda acompanha essas aglomerações em massa, né? Tem uma informação aqui do G1 que destaca, Dani e Leandro, olha só, culto religioso provoca aglomeração em quadra de escola de samba na Baixada Fluminense. A quadra da Grande Rio foi cedida para um culto da Igreja Pentecostal Templo dos Milagres, e nas imagens aí foi possível identificar alguns fiéis sem máscara de proteção facial e muito próximos um dos outros. Então aqui, a imagem que eu vejo aqui, eu vou descrever para vocês, é de muita gente aglomerada, e a maioria das pessoas sem máscara e muita gente mesmo, sabe? Então, enquanto a gente acompanha essa vacina em passos lentos, a gente consegue perceber também que essas aglomerações em grande massa, mesmo com os números bem avançados aqui no Brasil, elas continuam acontecendo, sabe? Então, eu vou ler só um pouquinho aqui. Em nota, a Grande Rio disse que tem como diretriz ceder a sua quadra para eventos religiosos, sociais e culturais, e que a responsabilidade, segundo a escola, é dos realizadores. Mas disse que, diante das imagens, vai fazer uma notificação ao pastor responsável, Leonardo Salles, que é o responsável por esse culto. O pastor disse que foram tomadas as medidas de distanciamento para não haver aglomeração de pessoas. Mas o que a gente identificou nas imagens, infelizmente, é muita gente mesmo, né? Então, verdade. São situações que se repetem, né, Dani e Leandro? Tu sabe que uma coisa que me chateia sempre é quando as pessoas defendem que elas estão erradas ou defendem pessoas que estão erradas, né? Quando você vê que realmente isso é um erro e as pessoas seguem cometendo erro e aí justificam de uma forma, dão uma volta, porque não sei o quê, porque era um evento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Eu sempre digo assim, ó, para quando alguém defende alguém que foi condenado por um assalto, que é o suspeito, né? Foi preso, não sei o quê, não sei o quê. Se tu fosse a vítima dele, tu não agia dessa forma. Se fosse tu que fosse assaltado, se fosse tu que tivesse levado um tiro, se fosse um familiar teu que tivesse morrido no assassinato, tu não agia dessa forma. E essas pessoas é a mesma coisa, porque, eventualmente, elas estão ajudando a muitas pessoas morrerem na UTI. A gravidade da situação é gigantesca, né? E a situação das pessoas se aglomerarem, se reunirem, seja porque foi um culto, seja porque é uma festa, seja porque é um encontro, não importa se tiver 100, 10, 50 ou 20, 100 pessoas, a responsabilidade é a mesma.
né? A responsabilidade é a mesma. Essas pessoas, é como se elas pegassem uma arma e atirassem contra uma pessoa, porque elas estão colocando a vida de alguém em risco. E eu sempre pergunto, como é que você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite? Eu não consigo dormir porque eu fico com medo. Será que eu não passei essa doença para minha colega? Será que eu não passei para alguém da minha família? E se alguém da minha família for? E se algum da família dos meus colegas for? E alguém dos meus conhecidos for? Como que essas pessoas conseguem dormir à noite? Porque é uma irresponsabilidade gigantesca de quem comete esses atos de aglomerações. Os médicos já estão cansados. Ontem eu falava com a Tayane também sobre isso. Os médicos estão cansados, os especialistas estão cansados, os políticos estão cansados. Ninguém mais aguenta falar, cuide-se, gente, usem máscara, não se aglomerem. E mesmo assim as pessoas seguem fazendo isso. E ontem também, né, Leandro e Dani, teve um dado que foi ali, a gente comentava, né, no grupo da redação, que o jornal The Guardian, eles colocaram o seguinte, que a situação brasileira aqui, o colapso que a gente chegou, ela já está colocando o mundo em risco. Então, olha só, em países em que tem países que não tem mais, assim, essa massa de coronavírus, aqui no Brasil está crescendo cada dia e cada dia mais de 1.000 mortes por dia, segundo as pesquisas da Datafolha. Então, uma situação bem preocupante. Então, tem alguns pesquisadores que já estão dizendo que a situação do Brasil aqui está colocando o mundo em risco. Então, para te ver a situação que a gente chegou, e uma coisa que a gente que cabe aqui a nossa indignação, é que, infelizmente, no nosso país, né, as coisas sempre demoram mais a acontecer. A gente tem a impressão que é algo mal organizado, né, tanto pelo Ministério da Saúde como os órgãos que estão ali na frente, que a gente acompanha, tem mais de 3, 4 vacinas daí. E, assim, a gente só tem uma que é de uso emergencial, que é a Coronavac, e as outras ainda estão sendo estudadas e os processos estão demorando para acontecer, sabe? Enquanto isso, por dia, a gente tem mais de 1.000 mortes aqui no país. Então, assim, é uma situação que a gente fica realmente pensando, né? É verdade. Ponto chegamos, e os médicos, ontem, o colega Salles Log conversava com médicos aqui da região, conversava com médicos do Santa Terezinha do Caridade, dos intensivistas, né? E a fala entre eles é a seguinte, vai morrer mais gente. Isso é muito triste, gente. É muito triste porque as famílias estão angustiadas, estão nervosas, né? Estão preocupadas com o que está acontecendo aí, né? E a gente vê as pessoas seguem irresponsabilidade, né? Eu não estou falando que é aqui em Erechim, não estou falando que é específico, é no mundo inteiro, né? São atos em geral. E a gente só reforça o nosso pedido, né, Dani? Para que as pessoas sigam se cuidando, sigam aí evitando essa doença, porque não tem o que fazer, gente. Até não chegar a vacina, até não ter todo mundo vacinado, e até mesmo, sei lá, depois disso, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a gente tem que parar e pensar no próximo, né? Tem que pensar no próximo. Não, e é aquela coisa, né, Leandro e Thay, o pessoal que está nos assistindo, às vezes as pessoas falam assim, mas nós estamos só em 2 pessoas, a gente só está em 3 pessoas, a gente só está em 4 pessoas. Mas nessas estar em 1, estar em 2, estar em 3, estar em 4, o vírus já está sendo espalhado. Não interessa se você está num ambiente fechado, se você foi para uma praia, se você foi para um bar, ou se você foi para uma festa clandestina, que é o que está acontecendo muito aqui na cidade de Erechim. Às vezes a gente não tem até o efetivo não está dando conta de tantas denúncias que estão acontecendo na cidade em relação a isso. Então, a gente faz esse apelo, porque perder pessoas conhecidas, próximas a gente para esse vírus e não ter a oportunidade de se despedir de uma forma que seja digna ainda assim, é um dos piores momentos da vida da pessoa. Então, a gente traz esse apelo, a gente fala sobre isso sempre, exatamente por isso, para conscientizar todo mundo de alguma forma. Pode demorar muito tempo ainda para a gente ter essa noção, ou vai ter que ter, alguém da família vai ter que morrer para o pessoal, de alguma forma, ter um olhar diferenciado sobre isso, né? Mas, como o Leandro estava trazendo, vai morrer mais gente, vai morrer muito mais gente. E aí? E aí o preço, o que a gente faz com o preço da festinha clandestina, com o rolezinho, né? O que a gente faz com isso? As pessoas não voltam. Eu só digo que espero que não seja alguém da família dessas pessoas. É o meu desejo, que essas pessoas não passem nunca o que tantas famílias estão passando no Brasil, né? Ontem eu vi uma reportagem que desde da pandemia, é como se 300 cidades aqui do Rio Grande do Sul, das 400 que nós temos, a população desaparecesse em menos de um ano. Imagine só, 300 cidades desaparecessem. Essa é a quantidade de pessoas que morreram no Rio Grande do Sul, né? No Brasil inteiro, é como se fosse 180 estádios do Maracanã desapareceram de pessoas que morreram em um ano.
E ontem à noite, no Jornal Nacional, um dado impressionante. A gente fala das tragédias de avião, quando cai o avião, que morre 200 pessoas, e daí todas entre tripulantes e passageiros, aquilo choca e o Brasil, o mundo inteiro, quando se vê, é como se todos os dias caíssem 8 aviões no Brasil e todo mundo morresse. 8 aviões diários. E é o que a gente percebe, né, Leandro, o que acontece? A gente acabou, a maioria, né, não generalizando, mas acabou se acostumando a olhar o noticiário e ver os números. É verdade. Né? Então a gente acabou acostumando assim, ver, hoje foi 1.000, amanhã foi tanto. A gente acabou se acostumando com essa situação, sabe? Então é como se isso não indignasse mais a população e aí acaba acostumando a vida que segue normal. Mas são, né, pessoas, isso que as pessoas não se ligam, que são pessoas, são famílias. É o número 1.287. Mas cada número é uma pessoa, gente. É uma família, é um pai, é uma mãe, é um tio, é um amigo. É alguém que trabalha, é um colega de trabalho, é uma pessoa, como que você não se importa com as pessoas? Será que as pessoas podem morrer? Você, não tenho o que fazer nada, eu não sou coveiro. Isso é um absurdo, é um absurdo sem fim. E a gente não sabe mais o que chegar aqui na TV e dizer assim, gente, se cuide, usem máscara. E daí tu vê notícias que seguem aglomerando, tu vê como aconteceu no fim de semana em Erval Grande, as pessoas seguem se aglomerando, a polícia segue fechando o comércio. Segue fechando as coisas, as pessoas precisam trabalhar, mas tudo isso é causado por essas aglomerações. O governador falou, se as pessoas se cuidassem, se as pessoas tomassem consciência, usassem a máscara, mantessem o distanciamento, não precisava fechar o comércio, não precisava parar as escolas, não precisava nada. As pessoas só iam se cuidar, elas iam se respeitar, não iam se aglomerar, né? Mas, infelizmente, é o Brasil. 9h da manhã, nós vamos encerrando com esse pedido, de você, mais uma vez, que você desabafo se cuide. Também, né? Desabafo, porque a gente lê aqui todo dia uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra. Às 10h30 da manhã tem o Natan Breitenbach, com mais informações para você que está nos acompanhando, tá? E também, ao meio-dia, eu volto com as notícias aqui da nossa região, do Alto Uruguai, você vai ficar bem informado. Uma boa manhã para você, tudo de bom, e amanhã nós estamos de volta com o Café Bom Dia. Um bom dia para você, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. A gente espera vocês amanhã, então, sexta-feira, com mais informações a partir das 8h30 da manhã. Um bom dia para você, Thay. Antes de eu falar bom dia, eu só vou dar uma informação rapidamente que é bem de extrema importância, que o diretor, o Rafael Ayub, ele está orientando a população para que procure o Santa Terezinha só em caso de urgência ou emergência, porque ele salienta essa questão do aumento expressivo de casos de Covid, então que é para as pessoas, se tiver algum problema, procurar as unidades básicas de saúde, porque nesse momento, né, está bem lotado, a situação está complicada, então fica aí o aviso para a população. E já me despedindo, então, eu desejo a você uma ótima quinta-feira, um bom resto de semana, e amanhã nós estamos aqui de volta, trazendo mais informação, comentando as notícias aqui com você, no Café Bom Dia, a partir das 8h30 da manhã. Até amanhã.